Hello, my friends. How are you doing? Então, tudo bom, meus amigos? Como vocês estão? Então, vamos ler mais uma história hoje em inglês. Isso, como eu sempre falo, isso pode ajudar muito você a aprender a ler inglês, mas além disso, além de aprender a ler inglês, isso pode ajudar você a aprender inglês de uma forma geral, até a falar, porque o texto, o inglês está todo está no livro, entendeu? E aí você pode aprender a falar, tá bom? Então vamos lá. Essa história aqui se chama Think Before You Judge. Think Before You Judge. Pense antes de julgar. Então vamos lá. A doctor entered the hospital in a hurry after being called in for an urgent surgery. A doctor entered the hospital. Médico entrou no hospital in a hurry, com pressa. After being called, depois de ser chamado, né? Pode ser que ligaram para ele ou chamado mesmo, né? After being called in, chamado, né? For an urgent surgery, para uma cirurgia urgente, ok? He answered the call ASAP. Ele respondeu à ligação, né, ao chamado ou ligação ASAP. Então vou só explicar rapidinho esse ASAP aqui, porque é muito usado nos Estados Unidos e na Inglaterra, enfim. ASAP é uma sigla que eles usam muito para ficar mais rápido e mais curto. E o que quer dizer cada letra é o seguinte: as soon as possible. As soon as possible. Então, soon é breve, né? S-O-O-N. Então, as, a primeira palavra é igual a esses dois, é igual a isso aqui, ó, as. Esse azinho aqui também é igual a isso aqui, ó, as. Então, as soon as possible. E quando tem esses dois as e uma coisa no meio, significa assim, tão quanto. Então, como soon é breve, é tão breve quanto possível. O P é de possível, tá bom? Eu só queria parar um minutinho para explicar isso aqui, porque você pode ver isso em filme ou livro, ou sei lá, alguém pode mandar um e-mail, alguma coisa assim, e eles podem fazer isso aqui. Eles usam muito. Então, assim, alguém pede alguma coisa no e-mail, alguém fala assim, eu vou fazer isso aqui ASAP, né? As soon as possible, tá? Então, continuando. He answered the call as soon as possible. Ou seja, ele respondeu a chamado tão breve quanto possível, né? Assim que possível. Changed his clothes, ou seja, mudou a sua roupa, and went directly to the surgery block. E foi, passado de go, né? Went, passado de go. E foi diretamente para o bloco da cirurgia, né? A área de cirurgia. He found the boy's father pacing in the hall. Ele achou, found é o passado de find, com I, F-I-N-D. F-I-N-D é o presente, né? Find, que é achar. Então, found aqui é o passado, achou. Ele achou o pai do menino. Ó, esse aqui, quando tem esse apóstrofo S aqui, ó, significa posse, uma posse, né? Então, por exemplo, the boy's father é o pai do menino, entendeu? Por exemplo, vamos supor, Bob, só um exemplo rápido. Bob's car, né? Ou Mary, vamos chamar Maria, né? Mary's car. Então, Mary, apóstrofo S, car, Mary's car é o carro da Mary, entendeu? Mary's house é a casa da Mary, entendeu? Então, the boy's father é o pai do menino, entendeu? Então, isso aqui significa posse. He found the boy's father
pacing in the hall. Ele achou o pai do menino, do garoto, andando no hall. Esse pacing é tipo dando passo, né? Andando, caminhando de um lado para o outro. In the hall, no hall, né? No corredor. Desculpa, no hall. A gente chama hall também em português, né? Waiting for the doctor. Esperando, ok? Wait, esperar. Waiting, esperando. ING é o gerúndio, né? Tudo que tiver ING, geralmente é o gerúndio. Então, por exemplo, walk, andar, walking, andando, talk, falar, talking, falando, né? Waiting, então ele estava no hall esperando for the doctor, pelo médico, né? On seeing him, ao ver ele, né? Ao vê-lo, see é ver. Seeing, ao pé da letra, em vendo ele, só que fica estranho em português, né? Em vendo ele, ao ver ele, the father yelled, o pai, ao ver ele, ou seja, assim que o pai viu o médico, né? O pai yelled, yell é gritar, né? O pai gritou, passado aqui, ó, yelled, gritou. Aí ele disse o seguinte, o pai gritou o seguinte, Why did you take all this time to come? Por que? Aí aqui esse é um auxiliar de pergunta, certo? Perguntas, tem um tipo de pergunta muito comum que tem do ou did, né? O did é o passado, do é o presente. Então vamos lá, é um auxiliar de pergunta, ele aparece em um tipo de pergunta, é muito comum. Então, para construir a pergunta você precisa colocar esse auxiliar, entendeu? Então, why, não todas, mas muitas, é um tipo de pergunta. Why did you take all this time to come? Por que você levou? Porque take pode ser pegar, pode ser levar, né? Por que você levou todo esse tempo para vir? To come é o passado de... to come é vir, ok? To come é vir. Por que você levou todo esse tempo para vir? O pai gritou com o médico, né? Aí ele continuou. Don't you know that my son's life is in danger? Aqui ele está perguntando, usando o do mais o not. Do not, né? Então, do not, quando está com apóstrofo, fica tudo... você pode colocar do e not tudo junto, fica don't. Certo? Então essa é uma pergunta feita de forma negativa, ou seja, em vez de falar você sabe alguma coisa, você fala você não sabe. Don't you know? Você não sabe. Know, saber. Don't you know? Você não sabe. Ok? That my son's life is in danger. Que a vida do meu filho está em perigo. Lembra que eu falei do apóstrofo aqui, ó? Son's life, a vida do filho, né? Do meu filho, no caso. Você não sabe que a vida do meu filho está em perigo? Aí ele continua, o pai continua. Don't you have any sense of responsibility? Don't you have any sense of responsibility? Don't you have? Aí de novo, o do é auxiliar de pergunta. Aqui é como se fosse um not, é como se fosse do not. Do not, ou seja, don't you have, você não tem, have é ter. Você não tem, isso aqui significa, você não tem alguma ou nenhuma, a N pode ser algum ou nenhum, dependendo, se tiver um negativo é nenhum, entendeu? Você não tem nenhum senso de responsabilidade? The doctor smiled and said. O médico sorriu e disse. Passado de say, S-A-Y, é o passado said, disse. O médico sorriu e disse. I am sorry.
me desculpa. Ao pé da letra é um pouco tipo eu sinto muito, né? Eu sinto, né? Eu sinto muito, me desculpa. I am sorry. Eu sinto, né? Como se fala em português. O I'm sorry é muito, pra gente no Brasil é muito tipo, é como se fala desculpa, né? Me desculpa, I'm sorry, desculpa. Ou eu sinto muito. I wasn't in the hospital. Aqui é ser ou estar no passado, verbo to be, né? Was. Mas quando tem isso aqui é porque é tipo was not, entendeu? Was not. Aí você bota tudo junto com esse apóstrofo, vira wasn't. Então, eu estava ou eu era, aí vira, como tem o não, eu não estava ou eu não era, né? Então, eu não estava no hospital and I came as fast as I could. E eu vim, passado, and I came é o passado de come, and I came, eu vim as fast as I could. Lembra que eu falei do as soon as possible lá em cima? ASAP, tão logo quanto possível, né? Tão rápido quanto possível. Aqui já é tão rápido quanto possível. Olha só. Esse as é como se fosse tão quanto. E o que tem no meio vira assim, ó. Tão rápido quanto eu pude, nesse caso aqui, ó. Ok? Toda vez que tem esse as é isso. É tipo, eu vim tão rápido quanto eu pude. Ok? Pude. After receiving the call. Depois de receber o chamado, né? A chamada, o chamado. And now, e agora, I wish you'd calm down so that I can do my work. E agora, aqui é difícil traduzir para português, mas assim, é tipo, eu desejo, né? Eu espero, mas espero seria mais hope, H-O-P-E, hope, I hope. I wish é tipo, é o meu desejo agora, né? Ele gostaria, ele deseja o quê? I wish you'd calm down. Eu desejo que você, that you would, que você, é difícil colocar em português sem ser estranho ao pé da letra. Então seria tipo assim, eu gostaria que você se acalmasse. Eu gostaria que você se acalmasse. Calm down é se acalmar. I wish é eu desejo, ao pé da letra, eu desejo. Eu desejaria, eu gostaria, nesse caso, que você se acalmasse. E esse D é would, W-O-U-L-D, would, que transforma o verbo em gostaria, faria, entendeu? Então, ao pé da letra seria tipo assim, eu desejo que você se acalmaria, mas aí fica estranho, né? Então, eu gostaria que você se acalmasse, fica mais certo em português. So that, eu estou explicando alguns pontos só para você entender a estrutura das coisas. Que D é esse aqui que surgiu? O que é esse D? O que é ASAP? Então, só para ficar mais claro, para você não ficar perdido, tá bom? I wish you'd calm down. Eu gostaria que você se acalmasse. So that, para que, né? Ou de forma que, I can do my work. De forma que eu posso, ou eu possa, para ficar melhor, né? Fazer. Aqui é poder. Que eu possa fazer o meu trabalho. Ok? Aí o cara falou, eu vim o mais rápido que eu pude, agora eu gostaria que você se acalmasse para eu poder fazer meu trabalho, o médico falou, né? Aí o pai respondeu o seguinte, calm down, se acalmar? What if your son was in this room right now? What if é tipo assim, e se? Ao pé da letra, o que se, né? O que se? Fica assim, tipo, em português é, e se o seu filho, o seu filho estivesse, né, nesse cômodo, nesse quarto, nessa
do hospital, né? Right now, agora mesmo, né? Agora, esse right é para dar, right é direita ou certo, mas nesse caso, right now é para reforçar o now, é agora mesmo, entendeu? Would you calm down? Would you calm down? Would you calm down? Aí seria would, transforma, como eu falei, ia, né? Falaria, cantaria, andaria. Então, se acalmaria, né? Você se acalmaria. Então, would transforma o se acalmar em acalmaria, entendeu? Então, e se o seu filho estivesse nesse local agora, nesse room, né? Agora mesmo, você se acalmaria? If your own son dies while waiting for the doctor, then what will you do? Se o seu próprio, de propriedade, né? O seu próprio filho morre ou morresse, né? Enquanto estivesse esperando pelo médico. Se o seu próprio filho morresse enquanto estivesse esperando pelo médico, then, então, né? What will you do? O que você fará ou o que você faria, né? Aqui podia ser would também, eu acho que até que ficaria um pouco melhor. Would, é porque isso aqui tem de um site, então tem algumas coisas aqui que às vezes eu acho que fica até melhor de outra forma. Aqui poderia ser um would. Tá certo isso aqui. What will you do? O que você fará? Isso não há uma dúvida. É tipo assim, uma pergunta no futuro. O que você fará? O que você vai fazer? E aí poderia assim, o que você faria? Teria que ter um would aqui. W-O-U-L-D. What would you do? O que você faria? Entendeu? What will you do? O que você fará? Said the father angrily. Isso tudo disse o pai com raiva. Ok? Angry, se tirar esse IL aqui, ficar só angry, é com raiva. Angrily é raivosamente, né? Esse li faz as coisas ficar assim, por exemplo, quick é rápido, quickly, rapidamente, entendeu? Slow, devagar, slowly, vagarosamente ou lentamente. Tá? Então esse sufixo faz isso. The doctor smiled again and replied. O médico sorriu novamente e respondeu. We will do our best. We will do our best. Nós faremos. Isso aqui é o futuro, tá, gente? Futuro em inglês tem dois tipos de futuro, com will e outro tipo que pode aparecer depois em outra história, eu vou explicar melhor depois. É com o verbo to be mais going to, mais as palavras going to. Então, vamos concentrar nesse aqui por enquanto. Esse aqui se torna a frase futuro. Então, qualquer verbo que venha depois do will, né, se tiver o will, vira futuro. Por exemplo, we will do our best. Certo? O que é do? Fazer. Do é fazer. Então, nós vamos fazer. Nós vamos fazer. Ou nós faremos. Então, o will ele só está aqui para transformar o do em faremos ou vamos fazer. Entendeu? E é bem simples, inclusive, né? Em português, tem toda uma conjugação. Eu faço, eu farei, tu farás, ele fará, nós faremos. É tudo variado. Aqui é só botar will na frente do verbo e serve para todo mundo. We will, I will, you will. Entendeu? Tá aqui, ó. Botou will, virou futuro e acabou. Acabou o futuro em inglês. Esse tipo de futuro. Tem outros tipos. Certo? Então, we will do our best. Nós faremos o nosso melhor. By God's grace. Pela graça de Deus, né? Com a graça de Deus.
And you should also pray for your son's healthy life. E você deveria também rezar pela saúde pela vida saudável do seu filho. Pela vida saudável do seu filho. Ok? Health é saúde. Healthy é saudável. Life é vida. Aqui é posse, né? A vida saudável do filho, do seu filho. Ok? Giving advices. Aí o pai respondeu o seguinte: Giving advices when we're not concerned is so easy, murmured the father. Giving advices, dar conselhos. Aí você pergunta assim, mas não é dando conselhos porque tem o ing? Depois eu vou explicar com mais calma, né? Mas assim, existe um outro tipo de... Isso aqui é tipo infinitivo. Esse é um tipo de infinitivo quando a gente coloca o ing. Por exemplo, to give, G-I-V-E, se fosse um E aqui, G-I-V-E, to give, T-O, porque todo verbo quando está no infinitivo você coloca to e o verbo. To give é dar, significa dar. Então, do mesmo jeito que to give significa dar, giving pode significar também dar, ou seja, pode ser o infinitivo, tá bom? Isso é um outro tipo de infinitivo que depois eu explico com mais calma, mas aqui significa dar conselhos quando nós não estamos. Aqui tem o verbo to be, ó. We are, nós estamos, como tem o not, nós não estamos. Dar conselhos quando nós não estamos preocupados é tão fácil, murmurou o pai. The surgery took some hours. Ok? The surgery took some hours. A cirurgia levou, passado de take, T-A-K-E, passado, took. The surgery took, a cirurgia levou algumas horas. After which the doctor went out happy. Depois da qual o médico saiu, né? Saiu lá da cirurgia. Went é foi. Went out, saiu. Passado de go out, que é sair. Happy, feliz. Né? Depois de algumas horas, o médico saiu da cirurgia feliz. Aí o médico falou o seguinte: Thank goodness. Thank goodness. Às vezes, eles usam essa expressão para não falar o nome de Deus em vão. Né? Então, em vez de falar thank God, eles falam thank goodness. É uma forma de não falar o nome de Deus em vão. Aqui, goodness poderia ser bondade, né? Graças à bondade, né? A bondade do Senhor, graças a Deus. Thank goodness, your son is saved. O seu filho está salvo. And without waiting for the father's reply, e sem, with é com, without é sem, e sem esperar, aí surge de novo aquele infinitivo, formato infinitivo, que não é com, por exemplo, to wait é esperar, waiting é esperando. Só que também, isso aqui também pode ser uma forma de infinitivo. Então, to wait é esperar. E esse waiting aqui pode ser esperando, mas também pode ser esperar também. É uma outra forma de infinitivo, tá bom? Então, e sem esperar pela resposta do pai, ele carried on his way. Aqui poderia ficar melhor, tipo, went on his way, foi embora, né? Way é caminho, his way é o seu caminho, seguiu o seu caminho, né? Running by saying, seguiu o seu caminho, saiu correndo,
seguiu o seu caminho correndo, saiu correndo. O médico, né? Saiu apressado. Foi-se embora apressado o médico, né? Sem esperar a resposta do... Ele falou, seu filho está salvo. E aí o médico falou isso e saiu correndo. E sem esperar pela resposta do pai, para saber o que o pai ia falar, obrigado, de nada, ou qualquer coisa, ele só falou, seu filho está salvo. E foi-se embora correndo. E aí, quando ele estava correndo, ele falou assim, if you have any questions, ask the nurse. Aí ele saiu correndo e falou assim, se você tiver alguma pergunta, aqui ó, his way, running, correndo. Saiu no seu caminho, running, correndo, by saying, dizendo, né? Se você tiver alguma pergunta, pergunte da enfermeira. Certo? Então saiu correndo e falou, se tiver alguma pergunta, pergunta da enfermeira e foi-se embora. Aí o pai falou assim, why is he so arrogant? Porque aqui ó, ao pé da letra, porque é ele, né? Então, porque é ele, ao pé da letra. So arrogant, porque ele é tão arrogante. He couldn't wait some minutes. Ele não poderia esperar. Ele não poderia, aqui tem could not. Could é poderia. Not, não, né? Não poderia. Couldn't. He couldn't. Ele não poderia, não podia. Wait, esperar some minutes, alguns minutos. So that I ask about my son's state. De forma, né? So that, para que, né? De forma que eu perguntasse sobre o estado do meu filho. O estado do meu filho. Commented the father when seeing the nurse minutes after the doctor left. Comentou o pai quando viu, né, ao ver a enfermeira, quando vendo, né, ou ao ver a enfermeira minutos depois que o médico saiu, foi embora, left. Leave é ir embora, left é o passo. Leave é ir embora, left é foi embora, entendeu? The nurse answered. Já está acabando, pessoal. Já vai chegar nos finalmente aqui para saber o que estava acontecendo, né? The nurse answered. Ok? Só para recapitular aqui, por que ele é tão arrogante? Ele não poderia esperar alguns minutos para eu perguntar sobre o estado do meu filho, né? Ele comentou com a enfermeira, quando ele viu a enfermeira, ele comentou isso com a enfermeira depois que o médico foi embora. The nurse answered. A enfermeira respondeu. Tears coming down her face. Com lágrimas. Não tem o com aqui, né? Você está perguntando, cadê a palavra com? Aqui está seguindo sem. Então, the nurse, a enfermeira respondeu. Poderia ser with tears, né? Mas aqui está só tears. A enfermeira respondeu, lágrimas caindo sobre... lágrimas coming down her face. Descendo pelo seu rosto, né? Ao pé da letra, vindo para baixo, caindo. O rosto dela. His son died yesterday. Aí ela fala o seguinte, o filho dele morreu ontem. Filho do médico. A enfermeira está explicando para o pai do garoto, que acabou de ser salvo, que o filho do médico morreu ontem in a road accident, em um acidente na rua, na estrada, acidente. He was at the burial when we called him. Ele estava no funeral, né? No funeral, quando nós ligamos para ele. Quando o hospital, né,
quando a enfermeira, o hospital ligou para o médico, quando a enfermeira e o hospital ligou para o médico, ele estava no funeral do filho dele. For your son surgery. Quando nós ligamos para ele por causa da cirurgia do seu filho, né? Explicando para o pai. And now that he saved your son's life, e agora que ele salvou a vida do seu filho, he left running to finish his son's burial. Ele foi embora, né? Partiu correndo para finalizar o funeral, né? Para participar do enterro do filho dele. O enterro aqui, funeral ou enterro, né? Então, a moral da história, né? Moral. A palavra é igual em português e inglês, é moral. Never judge anyone because you never know. Never judge anyone. Nunca julgue ninguém. Because you never know. Porque você nunca sabe how their life is, como a sua vida é ou está, né? Como a sua vida está ou como a sua vida é, and como a vida dele, dessa pessoa, né, que você poderia estar julgando, como a sua vida é ou como a sua vida está, e what they're going through. Você nunca sabe, nunca julgue ninguém, porque você nunca sabe como a vida dessa pessoa está ou como a vida dessa pessoa é. E o que, and what they're going through. E o que ela ou eles, né, essas pessoas, eles estão, verbo to be aqui, ó, estão, they are, there. E o que eles estão going through. Ou seja, pelo que eles estão passando. Go é ir, going é indo, né? Nesse caso passando, through, passando através de que eles estão passando, ou seja, pelo que eles estão passando, o que está acontecendo na vida deles, entendeu? Certo? Então é isso, pessoal. Nunca julgue ninguém, porque a gente nunca sabe como que é a vida dessa pessoa, pelo que ela está passando, quais são os problemas dela, se ela tem problemas maiores ou menores que você, se ela tem um problema, se ela está chateada, enfim, né? Então nunca julgue, você não sabe, certo? Então é isso, pessoal. Thank you very much. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, coloca aí nos comentários, a gente vai respondendo aqui. Se você tiver sugestão de novas histórias, que você quer, que tipo de história você quer ver, se tem alguma história específica, a gente vai traduzindo aqui. Se tiver críticas, sugestões, se estamos falando muito rápido, explicando muito ou explicando pouco. Mas vamos colocar novas histórias e cada vez a gente vai tentar ficar cada vez melhor. Histórias mais interessantes, cada vez mais interessantes, e melhorar a imagem, o som, enfim, né? Tornar tudo bem legal para vocês aprenderem. Ok? Se vocês quiserem ver novas histórias, se inscreve no canal, se puder dar o like, que ajuda o canal, e compartilha se você tiver pessoas que você conhece que gostaria muito de aprender inglês. Aprender inglês lendo é uma forma muito poderosa de aprender inglês, é lendo livros. Então aqui você está lendo como uma ajuda, explicando um pouco de gramática, traduzindo, explicando. Então acho que pode ser bacana para quem está querendo aprender, certo? E lembrando, você não vai só aprender a ler inglês, você está aprendendo inglês. Então isso vai servir para ler, para escutar, para falar, para tudo, certo? Então é isso, pessoal. Thank you very much. E em breve vou postar mais histórias e outras coisas mais aqui, tá bom? Valeu, pessoal. Bye bye. See you later.